Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 15, no verso 9, está escrito: "Em vão me adoraram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Aqueles que desejam conhecer a verdade não têm nada a temer quanto à investigação da palavra de Deus. Porém, desde o início da investigação, quem pesquisa deve lançar fora todo preconceito. O preconceito não ajuda a compreender perfeitamente a palavra de Deus. Nós devemos deixar de lado toda opinião preconcebida e estar atento para ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. Sabe aquela opinião que nós temos que já veio na nossa mente, dada por outras pessoas? Essa nós devemos lançar fora. Devemos abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a vontade de Deus para nós através de quem traz a mensagem ou da leitura da Bíblia. Sabe, opiniões cultivadas, costumes e hábitos que há muito tempo são praticados, nós devemos submeter esses hábitos, esses costumes aos testes das Escrituras. E se a palavra de Deus se opuser às suas visões para o seu próprio bem, nós não devemos distorcer as Escrituras, como muitos fazem para a sua própria perdição, a fim de fazer parecer que a palavra de Deus apoia seus erros. Talvez seja mais fácil optar por nos enganarmos. Mas a nossa pergunta é: o que é a verdade? Não o que eu agora creio, mas o que eu creio até agora é a verdade? Nós não devemos interpretar a Escritura à luz das nossas antigas crenças. E não devemos insistir em doutrinas que são humanas, finitas. Nossa pergunta deve ser: o que dizem as Escrituras? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: mas os mortos voltam. E já ouvi pessoas até dizer que está escrito isso na Bíblia. Eclesiastes diz que não, que os mortos nada sabem. Não foi o que eu citei na meditação de ontem? Você teve a curiosidade de perguntar ou de ler? Nós devemos tomar uma decisão de basear a nossa vida no que diz a palavra de Deus, a sã doutrina bíblica. Nós somos chamados para nos esforçar, para, com oração, descobrir o que é a verdade. Nós não devemos pensar que seja uma exigência assim, muito severa para que nós possamos cumprir, que seja trabalhar arduamente para poder estudar, no caso, diligentemente para poder entender a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo para nos orientar. Não devemos esperar encontrar um tesouro celestial, a menos que nós estejamos buscando esse tesouro. Ele não vai cair em cima de nós. Nós temos que buscá-lo. Esse tesouro está na Bíblia. E é ao abrir a palavra de Deus que nós temos luz para os nossos caminhos. Quando nós não temos cuidado ao abrir a palavra de Deus, nós vamos ter ensinos errôneos. Os judeus caíram em erros fatais. Eles declararam que não existia qualquer interpretação das Escrituras diferente das que foram dadas pelos rabis no passado. À medida que eles se multiplicavam, as tradições e as regras, eles iam revestindo de santidade. A palavra de Deus se tornou de nenhum efeito. Se Jesus Cristo, a palavra de Deus, não tivesse vindo ao mundo, o ser humano teria perdido todo o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Esse é o plano de Satanás: perverter a Escritura e levar os seres humanos a dar um falso sentido à palavra de Deus. Todas as profissões de fé, todas as doutrinas e credos, por mais sagrado que tenham sido considerados, devem ser rejeitados se estiverem em contradição com uma clara instrução da palavra de Deus. Certo? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não adiantou nada, não valeu a pena.
Nós devemos estar de acordo com tudo o que está escrito. Que Deus nos abençoe e que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, hoje e sempre, e guardar a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. Tudo que você crê é a verdade? Tudo que você crê está baseado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Não podemos esquecer que a Bíblia é uma carta de Deus. Permitindo Deus, aguardo vocês para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima jornada, que se iniciará no próximo domingo. Até lá! Enquanto isso, nós vamos ficar com as lições de escola sabatina, com louvores, com o ano bíblico e com algumas recordações. Ok? Um abraço. Fiquem com Deus.